Conferência de Avivamento na Itália. Taranto, 11 de abril de 2017. Profeta David O'War. Parte 2. Não consulte o que é mais fácil. Consulte o dever, a responsabilidade. Não aquilo que é fácil. Você não pode dizer nós somos modernos. Deus não tem nada com o modernismo, não. Na verdade, Ele é o Deus antigo. Se eu for compartilhar com vocês alguns dos diálogos que eu tenho com Ele, diálogos, sim, diálogos que eu tenho com Ele, alguns de vocês fugiriam daqui. Alguns de vocês fugiriam daqui. Não tem nada de moderno nele. Então, a lei dizia: você coloca as varas sobre o ombro e então se transporta. Não em Alfa Romeo, Ferrari, Fiat. Então você amarra e prende e transporta. Não. Havia uma lei. Havia uma lei que dizia: não importa quão longe, você deve transportá-la sobre o ombro. Significando, o Senhor estava ensinando Israel. O Senhor estava ensinando a Israel. O Senhor estava ensinando a Israel a sua lei exata. A sua lei exata. Você não pode fazer de qualquer jeito. Há uma lei. Esta geração, eles gostam de fazer a sua própria lei. Mas a lei é precisa. Isto é poderoso. Eu disse, eu queria derramar o meu coração aqui. Ele está dizendo: não importa quão pequeno seja o erro, o juízo de Deus virá. Isso é uma lição para esta geração na Itália. Porque esta geração, eles estão acomodados em pequenos erros, em pequenos pecados. Eles estão acomodados. Pequenos erros, pequenos pecados. Eles estão dizendo: não, não. Não importa quão pequeno seja o erro. Há uma lei exata de Deus. Há uma lei precisa, exata de Deus. Esta geração gosta de fazer assim. Onde vocês estão? Onde vocês estão? Senhorita? Senhorita, onde você está? Você está vindo para a igreja? Este é o seu pastor? Por que você não tem vindo à igreja por 2 semanas agora? Pastor, eu estou fora da cidade. E naquele tempo, ela está na cidade.
esta geração. There is a powerful message here. Há uma poderosa mensagem aqui que você pode ver. The way he stood like this. Até pela maneira como ele se levantou assim. Majestade, I am standing. eu estou de pé. Remain standing. Quem então pode ficar de pé, permanecer de pé? Você pode ver. Oh, sim. Generation. Esta geração. So, Então, the death of Uzzah a morte de Uzá became a blessing to Israel. tornou-se uma bênção para Israel. It became God's love for Israel. Tornou-se o amor de Deus por Israel. The dead body of Uzzah is lying next to the ark of God. That is love to Israel. Quando o corpo morto de Uzá está lá caído ao lado da arca, isso é o amor de Deus por Israel. Why? Por quê? Because Porque use that as the grace of God. ele usou aquilo como a graça de Deus. Na verdade, Israel, para ensinar a Israel, Try to do what Uzzah did. não tente fazer o que Uzá fez. You stay away from that. Você fique longe disto And you will live longer. e você vai viver longamente. Ei, If he did not kill Uzzah, se ele não tivesse matado Uzá, he could have slaughtered so many Israelites. ele poderia ter matado tantos israelitas. So now he was teaching Israel reverencia to the glory. Então agora ele estava ensinando a Israel a ter reverência pela glória. You can tell for yourself Vocês podem dizer por si mesmos this visitation took place in Kisumu que quando esta visitação aconteceu em Kisumu, that the ark of God was here. que a arca de Deus estava aqui. And the two cherubim of glory were E os dois querubins da glória estavam aqui. you can tell. Você pode dizer. So you can see now. Então vocês podem ver agora. Uzzah tried Uzá tentou to be moderna on this. ser moderno neste assunto. Then it was a tragedy. E então foi uma tragédia. And the lesson was very clear. E a lição foi muito clara. Reverence. Reverência. Think about it also. Think about you think about it yourself. Pense você mesmo sobre isso. Cloud of God sits on the mercy seat. A nuvem de Deus repousa sobre o propiciatório. And the oxen has stumbled. The ox. E os bois tropeçaram, os bois. You think Jehovah would have allowed it to fall? Você acha que Jeová teria permitido que a arca caísse? Você acha que ele permitiria que ela caísse? That's why he said an irreverent act. Irreverent. É por isso que ele disse, um ato de reverência, irreverência. Do you think the hand of Jehovah is too short? Você acha que a mão de Jeová é tão curta que ele não pode sustentar a arca da aliança? Então, Judged Uzzah. ele julgou Uzá Helplessness, having no faith. por falta de fé, porque ele não teve fé. The faith. Faltou fé. Don't have faith. Ele não teve fé que o Senhor poderia segurar. Ele foi julgado por não ter tido fé de que o Senhor poderia segurar. Isto é grande. Isto é muito grande. Can we now go to Beth-Shemesh? Podemos ir agora a Bet-Semes. There is Numbers chapter 4 verse 15 to 20. Eu quero ler um pouco sobre Uzá. E está em Números, capítulo 4, versículos de 15 a 20. You can touch it. Is it like this? Números 4, de 15 a 20. Ok. Okay, Numbers chapter 4, right? Ok, Números, capítulo 4, certo? God is mighty. Deus é poderoso. I want to pour my heart here. Eu quero derramar o meu coração aqui. Very glad that
Martin Cedar, the Archbishop of Sweden, is here. Eu estou muito feliz que o arcebispo da Suécia está aqui e da Austrália We are going to send you a bishop. e a minha filha da Dinamarca. I'm so glad you Eu are estou here to tão listen. feliz que vocês estão aqui para ouvir isto. We are going to send you a bishop. Don't worry. Nós vamos enviar-lhes um bispo, não se I know you preocupe. have a big church in Denmark, right? Eu sei que você tem uma igreja grande na Dinamarca, certo? Time. Dá-me tempo. But it's important to listen to this. Mas é importante ouvir Look isto. at how beautiful the flow is. Veja quão lindo está sendo este fluir. And then they say, Então eles dizem, esta cidade, too much. nós temos sofrido muito. Look at the flow. Olha o fluir da palavra aqui. Numbers chapter 4, Números capítulo 4, verse 15 to 20. versículos 15 a 20. You have suffered like this, Vocês sofreram assim? then you should come to Kenya. Então vocês deveriam vir ao Quênia. Will you suffer there? Quanto mais vocês vão sofrer lá. Be called suffering. Se você chama isso de sofrimento, This generation is moderna. esta geração é moderna. Must teach you the ancient God of Israel. Eu tenho que ensinar para vocês o Deus antigo de Israel. Numbers chapter 4, 15 to 20. Números capítulo 4, versículos de 15 a 20. And his sons had finished covering the holy furnishings and all the holy articles. Quando Arão e os seus filhos terminaram de cobrir os utensílios sagrados de todos os artigos sagrados, And when the camp is ready to move, e o acampamento estiver pronto para partir, os coatitas are to come out to do the carrying. virão para carregá-los. A group of Levites, É um grupo de levitas, sub-tribe of Levites, uma subtribo dos levitas, the Kohathites. chamados coatitas. Their work is to carry. O trabalho deles é carregar. And when they carry, there is a certain preparation that Aaron must do first. Mas quando eles carregam, há certas preparações que Arão tem que fazer primeiro, Before they carry. antes deles carregarem. Ele diz, But they must not touch the holy things mas não tocarão nas coisas sagradas. Se fizerem, morrerão. Exodus 19 verse 12, Vocês se lembram de Êxodo capítulo 19, versículo 12? they must not touch the holy soil of Mount Sinai. Mas eles não podem tocar o solo santo do Monte Sinai. I think this is a Bible college. Eu acho que isso aqui é uma universidade bíblica. Hallelujah. Aleluia! Learn the word Vamos aprender a palavra to the visitation. de acordo com a visitação. Powerful. Isto é mais poderoso. Yes. Right here. Sim, There is a sub-tribe há uma subtribo called the Kohathites. chamados coatitas Must carry. que eles têm que carregar. Cannot touch. Eles não podem tocar, Cannot see. eles não podem ver. Tell you. Eu digo para vocês, The Kohathites are to carry those things that are in the tent of meeting. ele diz que os coatitas têm que carregar as coisas que estão na tenda da congregação. The priest is to have charge of the oil for the light. Eleazar, filho do sacerdote Arão, ficará encarregado do azeite para a iluminação, Incense, the regular grain offering, and the anointing oil. do incenso aromático, da oferta costumeira de cereal e do óleo da unção. Be in charge of the entire tabernacle and everything in it, including its holy furnishings and articles. Ele ficará encarregado de todo o tabernáculo e de tudo que nele há, seus utensílios e seus artigos sagrados. O Senhor disse para Moisés e Arão: See that the Kohathite tribe
sub-clans are not cut off from the Levites. Não permitam que o ramo dos clãs coatitas seja eliminado dentre os levitas, So they may live and not die when they come near the most holy things. para que continuem vivos e não morram quando se aproximarem das coisas santíssimas. Do this for them. Faça isso para eles. Aaron and his sons are to go into the sanctuary Arão e os seus filhos entrarão no santuário and assign to each man his work and what he is to carry. e designarão a cada homem a sua tarefa e o que deverá carregar. In to look at the holy things. Os coatitas não entrarão para ver as coisas santas, Even for a moment, or they will die. nem por um breve momento, para que não morram. Hallelujah. Aleluia! So you see the rules. Então você vê as regras. You cannot look at the mercy seat. Você não pode olhar para o propiciatório. The mercy seat, O propiciatório the glory seat, é onde a glória repousa. is the place for propitiation, for appeasing God. Aquele é o lugar para expiação, para aplacar a ira de Deus. Jesus said, woman, don't touch me. Vocês se lembram quando Jesus disse, mulher, não me toque? I have not yet entered. Eu ainda não entrei no céu, Because his blood had not yet touched porque o sangue dele ainda não havia tocado o propiciatório. the mercy seat. O propiciatório, For the appeasing of God, para aplacar a ira de Deus, atoning of the sins of all people, para expiar os pecados de todo o povo, including the children not yet born. inclusive os filhos a geração que ainda não havia nascido. I'm coming to that. Eu vou chegar nisso. Hallelujah. Aleluia. There's a smell somewhere here. or whatever. Há um cheiro estranho aqui. Há um odor esquisito aqui. Someone is not. Do you smell any bad smell here? That's wrong. Você não sente um cheiro estranho? Destroy this place. Can you open the doors? Alguém destruiu este lugar. Podem abrir as portas? Open the outer door, so the true doors. Abra as duas portas. Because there's a smell here. Porque há um odor estranho aqui. There is a smell. C'è un odore qui. Amen. Thank you. Grazie mille. You need to respect the presence of the Lord, right? Dobbiamo rispettare la presenza del Signore. Okay, so Beth Shemesh. Então, Bet-Semes. That's shocking, eh? Questo è veramente So, scioccante. a lot of sons of Beth Shemesh died. Então, muitos filhos de Bet-Semes, dos filisteus, morreram. Thank you. Grazie mille. Anche lì fuori, apri tutto. Two doors. Two doors. Tutto. Abra todas as portas, por favor. Okay, thank you so much. Muito obrigado. Hallelujah. Aleluia. So now, Então agora, I want to come to the message to the church. eu quero chegar na mensagem para a igreja. Because Porque the same glory, a mesma glória, when he came in the book of 1 Kings, quando ele veio no livro de 1 Reis, chapter 8, capítulo 8, when he entered Solomon's temple, quando ele entrou, o Senhor entrou no templo de Salomão, all the priests ran out. todos os sacerdotes correram. All the priests ran out. Todos os sacerdotes fugiram, correram. Porta, por favor. Open the doors. Can somebody help me? Aprite la porta Abram as portas, por favor. anche questi. Oh, very good, very good. Thank you. Muito obrigado, muito bom. So listen to me now. Então ouça-me agora. When the glory came into the temple of Solomon, Quando a glória de Deus veio ao templo de Salomão, the priests could not minister. os sacerdotes não puderam ministrar. They ran away, Eles fugiram, consistent with the message. consistente com a mensagem. Why? Por quê? Why was Jehovah saying Por que Jeová estava dizendo that when his glory comes, que quando a glória dele vem,
must be restrained O homem tem que ser restringido all throughout. em todos os aspectos. Because Por quê? Jehovah was essentially saying, Jeová estava essencialmente dizendo, ele estava dizendo that look, que, veja, because of the fall of Adam por causa da queda de Adão and Eve, e Eva, look, olha, you are not yet ready. vocês ainda não estão prontos. You are not yet ready to inhabit the glory of Jehovah. Vocês ainda não estão prontos para permanecer da glória de Jeová. The human nature, A natureza humana, the human flesh, a carne humana, because of the fall por causa da queda and the closing of the way to the tree where the Father is, where this glory is, e do fechamento do caminho para a árvore da vida, onde o Pai está, onde esta glória está. two cherubim Os dois querubins blocked Adam to where the tree of life is. bloquearam o caminho de Adão para que ele não chegasse até onde está a árvore da vida. The tree of life is Onde a árvore da vida está, where God the Father is always. é onde Deus Pai está sempre. So because of the fall, Então, por causa da queda, essentially saying all throughout to the Israelites and to everybody, então ele estava dizendo para os israelitas e para todo mundo: you are not yet ready. vocês ainda não estão You need prontos. to be prepared first so Vocês têm que ser preparados primeiro, you can come into the glory. para que então vocês possam vir até a glória. Ele estava dizendo Prepares you. que aquele que prepara vocês ainda não veio. He is going to come. Ele virá. And so step by step now, I want to move you to a very powerful part. Então, passo a passo agora, eu quero movê-los até uma parte muito poderosa. 3:16 to 17. Mateus capítulo 3, de 16 a 17. Hallelujah. Aleluia! Oh, sim! Word is very powerful with the visitation of God. A palavra é muito poderosa com a visitação do Senhor. This is mighty here. Isso é muito poderoso aqui. Never taught it even to Kenya. I've not yet taught this. Eu nunca ensinei isso, nem mesmo no Quênia. Not taught anybody this. Eu nunca ensinei isso a ninguém. Now for the first time I'm saying this. Isto agora é a primeira vez que eu estou dizendo isto. Powerful this one. E isto é muito poderoso. Inside is the instruction. Porque dentro está a instrução para a igreja na Itália The church in Europe e para a igreja na Europa. is listening now, right? Até o que ele está ouvindo agora, certo? Church in Africa and the world. A igreja na África e em todo o mundo. Hallelujah. Aleluia! The book of Matthew now, O livro de Mateus agora, starting Matthew chapter 3 verses 16, 17, right? nós vamos a Mateus 3, versículos 16 a 17. Ele diz: As soon as Jesus was baptized, he went out of the water, assim que Jesus foi batizado, ele saiu da água moment heaven opened, e naquele momento os céus se abriram and he saw the Spirit of God descend like a dove e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. voice from heaven said, E uma voz dos céus disse: This is my son, este é o meu filho, whom I love. meu filho amado, a quem amo, I am well pleased. em quem eu me agrado, eu me comprazo. All this time, Todo este tempo, they said, eles disseram let him not speak to us. que ele não fale conosco, não fale o Senhor conosco, porque o fogo veio. Did you show them the fire that came here? Vocês mostraram a eles o fogo que veio aqui? Not shown you everything. Go to Então, the web. In the
web, you have everything. Quando Ele não mostrou tudo. Fire descended here. sull'internet Vá na internet, você vai encontrar e vai ver que o fogo desceu. è sceso quel The giorno. big column of fire from heaven came down. Uma grande coluna de fogo desceu do céu. Then when he called for the fire of Elijah, Então, quando ele chamou pelo fogo de Elias, huge fire also came and stopped up there. um grande fogo desceu e parou lá. So he has not shown you everything. Então, ele não mostrou tudo. But he's saying, Mas ele está dizendo he said, que ele when disse, he came to them, quando ele veio a eles, eles disseram, don't want to hear from Jehovah. nós não queremos ouvir a Jeová. Otherwise we will die. Caso contrário, nós morreremos. We don't want to hear from Jehovah. Nós não queremos ouvir Jeová. Let us have Moses speak to us. Que Moisés fale conosco, mas não Jeová. Olha isso agora. When the one that prepares the church appears, Mas quando aquele que prepara a igreja aparece, stepped his leg in the water like this, assim que ele colocou seu pé na água assim, the Rio Jordan, na água do Rio Jordão, and he just stepped his foot in the water of Jordan like this. quando ele pisou na água do Rio Jordão assim, Many people were here. muitas pessoas estavam ali. Os céus se abriram e agora Trinity, a Trindade, the Father, Deus o Pai, Deus Filho Holy Spirit are here. e Deus Espírito Santo estavam ali. God the Father, E Deus Pai, he speaks now by voice, ele fala agora em voz audível, audibly. audivelmente. Can now hear. Israel agora pode ouvir. My son, Este é o meu filho, a quem eu amo. I am well pleased. Nele me comprazo. Mediator O mediador. appears and pushes his leg in the Jordan River like this. Assim que ele aparece, coloca a sua perna no Rio Jordão, na água do Rio Jordão, In the water of River Jordan. nas águas do Rio Jordão. Put his leg in the water like this. Ele acabou de colocar a sua perna no Jordão assim. Appears. Quando o mediador aparece, One who prepares us appears. quando aquele que nos prepara aparece, Push his leg in the Jordan River like this. assim que ele colocou a sua perna no Rio Jordão assim, os céus se abriram. You can hear the voice of God the Father and you don't die. Agora você pode ouvir a voz de Deus Pai e não morrer. Ei! Now you don't die. Agora você não morre. His voice. Agora você pode ouvir a sua voz. Ah! I'm now coming to the message to the church in Italy. Agora eu vou chegar na mensagem para a igreja na Itália. Muito obrigado por sua paciência. Obrigado. Obrigado. Pour my heart. Porque eu queria derramar o meu coração. This will change your ministry forever. Forever. Isto vai mudar os vossos ministérios para sempre. Para sempre. So much for your patience. Muito obrigado por sua paciência. Tomorrow at this time, Porque amanhã, nesta hora, I went to Finland eu estou a caminho da Finlândia through Nairobi até Nairobi, to another country para um outro país, to speak the same thing to them. para falar a mesma coisa para eles. The one on TV7, E nós temos, através da TV7, TV7 Global. a TV7 Global. Listen, Ouça, listen to me now. ouça-me agora. Ele está dizendo The mediator appears que quando o mediador aparece, when he just pushes leg into the water of Jordan River like this. que assim que ele colocou a sua perna na água do Rio Jordão assim, We can stand and hear the voice of God the Father. agora nós podemos permanecer de pé e ouvir a voz de Deus Pai. Holy Spirit now descends. E Deus, o Espírito Santo, agora desce. Show them the beaming of the glory on the servant, Vocês mostraram the pillar. a glória, o pilar de glória que desceu sobre o seu servo. Look at this now. Olha isso agora. Now, Agora, olha isso. Ele veio. and when he has appeared, E quando ele apareceu, why does that look focando.
Foca. On me. Focalizzate su di me. Foca aqui em mim. Em mim. Foca em mim agora. Su di me. On me. Su di me. Okay, here. Grazie. He's saying, Ele está dizendo, when he appears, quando ele aparece, the one that prepares the church aquele que prepara a igreja to be able to inhabit the glory. para sermos capazes de suportar a glória. This now. Olha isto agora. Ele aparece e começa a pregar. Arrependam-se, God is at hand. porque o reino de Deus está próximo. He began to preach, repent. Ele começou a pregar, arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo. He began to preach, repent. Ele começou a pregar, arrependam-se, Prepare the church for the kingdom of this glory, for inhabiting the glory. e prepare a igreja para o reino desta glória, para habitar na glória. Prepare a igreja The kingdom of glory. para entrar no reino da glória. He's saying, E ele está dizendo, 15th, 15 de janeiro 2017, de 2017, near the door, ele me levou perto da porta e eu vi a igreja. like this, E eles viraram assim. the cloud of God, the glory of the cloud. E eles ficaram de frente para a glória de Deus, a nuvem da glória. Enter. E agora eles podem ir e entrar. They can enter. Agora eles podem entrar. One that prepares arrived. Porque aquele que prepara chegou. How did he prepare the church? Mas como foi que ele preparou a igreja? Como ele preparou? This is the way he prepared. Essa é a forma como ele preparou. When you go to Matthew 27 Quando você vai a Mateus 27, to 51, do versículo 50 a 51, he went to the cross quando ele foi para a cruz and he died. e ele morreu. When he died, Antes dele morrer, he cried out twice. ele bradou 2 vezes. Cried for the second time. E quando ele bradou pela segunda vez, Curtain a grande cortina eruption rasgou-se em 2 and opened the way to the glory. e abriu um caminho para a glória. Where the cherubim blocked, O caminho que os querubins haviam bloqueado, nobody can go. que ninguém mais podia passar. Adão, vocês, ninguém. Se vocês viessem, morreriam. They blocked O caminho que eles haviam bloqueado, the big curtain, very big, a grande cortina, o grande véu muito grande, 6 times. que era tecido em 6 camadas, To move it, just to maneuver. Per poter manovrare. somente para manobrá-la. 100 priests, 300 priests. Eram necessários 300 sacerdotes somente para manobrá-la. The one that prepares man, Mas aquele que prepara o homem, when he arrives, quando ele chega leg in the water of the Jordan, e põe a sua perna na água do Jordão, daquele ponto em diante, arrependam-se. heaven is at hand. O reino de Deus está próximo. To the cross, Então ele foi para a cruz. cried out a second time. E quando ele bradou pela segunda vez, La tenda si squarciò. a cortina rompeu em 2, rasgou em 2 e ele admitiu a igreja Into the glory. para dentro da glória. Ei! Did you understand? I wanted to speak to the church. You are Vocês entenderam? Eu queria falar com a igreja. Vocês são a igreja. the most senior bishops and pastors of Vocês são os pastores e bispos mais importantes desta nação. Vocês que estão sentados aqui. Vocês são as pessoas certas para eu falar. Dividere questo. what a beautiful nation. Que nação tão bonita. Ma l'Italia. The senior leadership is sitting like this. A liderança mais importante está sentada aqui assim para receber essa mensagem de Deus. This must be a blessed country. Este deve ser um país abençoado. Nazione benedetta. Oh yes. Oh, sim. The one he talks to, Aquele com quem ele fala, he loves. ele ama. The one he shakes,
Aquele que ele abala, ele ama. Oh, Can we now read this? podemos agora ler isso? How he ruptured the curtain and admitted the church to where the mercy seat is and the glory descends. Dove lui Como ele rompeu a cortina e admitiu a igreja até o propiciatório, onde a glória desce. Aleluia! Let us begin with Hebrews chapter 12, verse 24. Vamos começar com Hebreus capítulo 12, versículo 24. Aleluia! Hebrews 12, 24. Hebreus 12, 24. This is big. Isso é muito grande hoje. Pour my heart to this church. Eu decidi derramar o meu coração nesta igreja. I saw that they love the Lord. Eu vi que eles amam o Senhor. So I poured my heart to them. Então eu derramei o meu coração para eles. Hey! After that, I can wash my hands and go. Maybe I'm not coming back in the evening. Am I going to come back? Depois eu posso lavar a minha mão e ir. Talvez eu não volte à noite. Vocês acham que eu devo voltar? devo tornare Because I want to finish the message Porque eu quero terminar a mensagem. and then pray for the sick also, E right? também orar pelos enfermos, certo? The Lord may visit His people, right? Para que o Senhor possa visitar o seu povo, certo? That's why I ask for your patience. É por isso que eu peço a paciência de vocês. He's saying, Ele está dizendo, the book of Hebrews 12, 24. o livro de Hebreus 12, 24. Ele diz: To Jesus, the mediator of a new covenant, Jesus, o mediador de uma nova aliança, to the sprinkled blood that speaks a better word than the blood of Abel. e o sangue aspergido, que fala coisas superiores do que o sangue de Abel. Hebrews chapter 10, 19 to 20. Hebreus capítulo 10, do 19 ao 20. Therefore, brothers, Portanto, irmãos, since we have confidence to enter the most holy place já que temos confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, by a new and living way, pelo novo e vivo caminho nova e vivente opened for us through the curtain, que Ele abriu para nós através do véu, that is His body. isto é, do seu corpo. And since we have a great high priest, E desde que nós temos um grande sumo sacerdote house of God, sobre a casa de Deus, let us draw near to God, sendo assim, aproximemo-nos de Deus sincere heart full of assurance of faith, com um coração sincero, em plena convicção de fé, heart sprinkled to cleanse us, cleanse us from the guilt tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada. chapter 8, verse 6. Hebreus capítulo 8, versículo 6. Capítulo 8. Hebreus 8, versículo 6. Hebrews chapter 8, verse 6. Hebreus capítulo 8, versículo 6. Ele diz: But the ministry of Jesus has received is superior to theirs as the covenant of which he is a mediator. porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao dos levitas, assim como também a aliança da qual ele é mediador Superior to the old one, é superior à antiga aliança founded on better promises. e está baseada em promessas superiores. Verse 26. Hebreus capítulo 7, versículo 26. High priest meets our need, Porque nos convinha tal sumo sacerdote, one who is holy, blameless, and pure, aquele que é santo, inocente, imaculado, apart from sinners, separado dos pecadores above the heavens. e feito mais alto do que os céus. Matthew 27, verse 50 to 51. Mateus 27, versículos 50 a 51. Matthew 27, Mateus 27, verses 50 to 51. versículos 50 a 51. Ele diz, Matthew 7, 50, 51. Mateus 27, 50 a 51. Jesus had cried out again ed ecco Depois de Jesus ter bradado novamente, in loud voice, em alta voz, up his spirit. ele entregou o Espírito.
in two, ed ecco Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas torn partes. into two from top to bottom, Rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. shook, and the rocks split. A terra tremeu e as rochas se partiram. piantarono. The tombs broke open, and the bodies of many holy people who had died were raised to life. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. Their tombs, and after Jesus resurrected, they went into the holy city of Jerusalem and appeared to many people. Eles saíram dos seus túmulos depois que Jesus ressuscitou e entraram na santa cidade de Jerusalém e apareceram a muitas pessoas. Ai, This is powerful. isto é poderoso! Now, Agora, the mediator somente Jesus, o mediador, to rapture, foi capaz de rasgar o véu. curtain cannot be raptured by man. Aquela cortina não podia ser rasgada por homem nenhum. So he raptured it, Então ele a rasgou, and after raptured e depois que ele a rasgou, he admitted us ele nos admitiu, into the glory. ele nos introduziu para dentro da glória. Innestati But look at this now. Mas olha isso agora. Ele está dizendo That now the mediator has come, who has come to prepare us. que agora o mediador veio, aquele que veio para nos preparar. But when you listen to the words of the mediator, how he prepares the church in Italy, Mas quando você ouve as palavras do mediador, de como ele prepara a igreja na Itália, he prepares the church in Italy by the gospel of repentance. Repentance, repentance, not prosperidad, prosperidad or moderna theologia. No, hapana, not the ultra doctrina. Repentance, 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 for the kingdom of heaven is at hand. ele prepara a igreja na Itália através do evangelho que diz arrependimento, 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 e não prosperidade, 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 ou teologia moderna. Não, nenhuma outra doutrina. Using the doctrine of repentance. Usando apenas a doutrina do arrependimento. That is the message I have brought to the church in Italy. Esta é a mensagem que eu trouxe para a igreja na Itália. Let us go back to the original gospel of repentance and turning away from sin. Vamos voltar ao evangelho do arrependimento e de abandonar o pecado. Very good. And walk in holiness. E andar em santidade. How mighty. Quão poderoso! But you remember I began with the fall in the garden. Mas lembre-se que eu comecei com a queda no jardim. When the glory was in the garden Quando a glória estava no jardim and the two cherubi were there. e os dois querubins estavam lá. God himself was there. O próprio Pai estava lá. I said there are three phases of Adam and Eve's life. E eu disse que há 3 fases na vida de Adão e Eva. The innocent phase, A fase da inocência, when they were obedient totalmente to God, quando eles eram totalmente obedientes a Deus, righteous with God, quando eles estavam em retidão e justiça diante de Deus, em santidade, walking with God, e estavam andando com Deus cool of the day. na viração do dia. The second phase E a segunda fase is they fell, é quando eles caíram, the fallen phase, a fase da queda, when they disobeyed God, quando eles desobedeceram a Deus unholy, unrighteous. e se tornaram pecadores e injustos. A terceira fase Genesis 3:15. é Gênesis 3:15. That is what Jesus did when he raptured the curtain. Foi isso que Jesus fez quando ele rasgou o véu. faccio la cortina. When he raptured the curtain, he fulfilled Genesis 3:15. Quando ele rasgou o véu, ele cumpriu Gênesis 3:15, Which says, que diz, Genesis 3:15, Gênesis 3:15, put enmity between you and the woman, porém inimizade entre ti e a mulher, your offspring and hers. entre a tua descendência e o seu descendente. Crush your head, Ele esmagará a tua cabeça is healed. e você lhe ferirá o calcanhar. It is now the restoration phase. Esta agora é a fase da restauração, The innocent phase, a fase da inocência, the fallen phase,
A fase da queda, a fase da restauração. promised them, Quando ele prometeu a eles, when he saw that there is alliance, quando ele viu que havia uma aliança, friendship uma amizade between the woman and the serpent, entre a mulher e a serpente, he said, I'll break the friendship, I'll ele disse, eu vou quebrar esta amizade put enmity e eu vou pôr inimizade between the woman, the serpent and the woman, entre a mulher e a serpente between the offspring of the serpent e entre a descendência da serpente and the offspring, the seed of the woman. e o descendente, a semente da mulher, significando That day on, que daquele dia em diante he made sure ele se certificou there is no friendship, que não haja nenhuma amizade, there is irreconcilable differences, que haja diferenças irreconciliáveis, possible to reconcile impossíveis de ser reconciliadas between darkness and light, entre trevas e luz, falsidade and truth. falsidade e verdade. E ele disse The seed of the woman, que a semente da mulher, male seed, male a semente masculina, meaning male, ele diz ele, significando masculino, viria he would crush the head of the serpent, e esmagaria a cabeça da serpente, and the serpent would strike his heel on the cross. mas a serpente feriria o seu calcanhar na cruz. The Lord began an eternal conflict. Então o Senhor começou aí um conflito eterno. So when Jesus came, Então quando Jesus veio prepare the church, para preparar a igreja, followed the same command. ele seguiu o mesmo comando. The irreconcilable conflict, difference A diferença e o conflito irreconciliáveis between darkness and light, entre trevas e luz, falsehood and truth, falsidade e verdade, and idols. Deus e os ídolos. And he says, E ele diz the gospel he brought, que o evangelho que ele trouxe the gospel of separation. é um evangelho de separação. So as long as this conflict is maintained in your life, Que enquanto esse conflito for mantido em suas vidas, you are born again, então vocês são nascidos de novo you are going to heaven. e vocês virão para o céu. You will now inhabit the glory. E agora vocês habitarão na glória. As long as the conflict is maintained, the conflict. Desde que você mantenha este conflito de inimizade. The church in Italy, Mas se você olhar para a igreja na Itália, they have gone back and made friendship. eles voltaram lá e fizeram amizade. They have stopped the war. Eles pararam a guerra. They have made friendship alianza a peace pact. Eles fizeram aliança, amizade, um trato de paz. Signed a peace bill. Eles assinaram um acordo de paz com o diabo. That's why the devil is in the church. É por isso que o diabo está na igreja. The church is not worried. E a igreja não está preocupada. That's why people sit in the house. É por isso que as pessoas se sentam na casa They are not delivered from sin. e não são libertos do pecado. But the pastor cannot rebuke. Mas o pastor não pode repreender. That's why women can wear tight trousers, tight. É por isso que as mulheres podem usar calças justas Worship before the pastor. e adorar diante do pastor. And the pastor will not say one word. E o pastor não pode dizer uma palavra, Because they did not maintain the conflict. porque eles não mantiveram um conflito. The Lord said, O Senhor disse: I will put enmity, eu porei inimizade, eternal conflict um conflito eterno between you and the woman. entre você e a mulher, Between your seed, between your offspring, entre a tua descendência the offspring of the woman. e o descendente da mulher. He's saying E ele está dizendo that the church in Europe que a igreja na Europa has not maintained the conflict. não tem mantido o conflito, a inimizade. Mixed back and become amigo the enemy. É por isso que eles se misturaram de novo e se tornaram amigos do inimigo. They have become friends of the enemy. Eles se tornaram amigos do inimigo. It's okay. E tudo bem, But he's saying mas ele está dizendo for you to inhabit the glory, que para que vocês possam habitar na glória, church that I saw coming and entering the cloud,
A igreja que eu vi vindo e entrando na nuvem is the church that has maintained the eternal conflict. é a igreja que tem mantido o conflito eterno. And he said, E ele está dizendo ever since that day, que desde aquele dia there are two humanities há duas humanidades in this world. neste mundo. So the church in Italy Então a igreja na Itália asked herself, tem que perguntar-se a si mesma: which of the two humanities is we? qual destas duas humanidades somos nós? Because you see now, when Eve gives birth, Porque você vê agora, quando Eva dá a luz, gives birth to Cain, ela dá a luz a Caim. a Caíno. and when he gives birth to E Cain, quando ela dá a luz a Caim, Cain is not the seed. No. Caim não é a semente, não. Ele matou Abel. So you can start like this. Então você pode começar assim. One humanity, Uma humanidade which are the sons, they are the offspring of the serpent. que é a semente da serpente. They begin from Abel, Eles começaram em Caim. from Cain, Começaram em Caim. to the Tower of Babel generation. Eles chegaram à geração da Torre de Babel. Then there was the Tower of Babel, Chegaram à Torre de Babel. to the unrighteous people during the time of Noah. E eles agora se tornam um povo injusto durante o tempo de Noé. And you can draw that list by yourself. E você pode continuar esta lista por si mesmo. There are two humanities now. Então, há duas humanidades agora. That humanity by yourself. Que você pode listar esta humanidade por si mesmo. De Caim To the Tower of Babel generation. até a geração da Torre de Babel. To the unrighteous people during the time of Até o povo injusto durante o tempo de Noé. that the Lord killed in the flood. Que o Senhor matou no dilúvio. You can bring it down as you want. You can even say the people during the king of Egypt, E você pode trazer até o tempo do rei do Egito, wanted to take the wife of Abraham. que queria pegar a esposa de Abraão. And then you can come to Pharaoh, Então você pode chegar a Faraó, who was killing the children of Israel. que estava matando os filhos de Israel. And then you can come down to ISIS, Então você pode chegar até o ISIS, Al-Qaeda, Al-Qaeda, Al-Shabaab, Al-Shabaab, all the enemies of Christ Jesus. todos os inimigos de Cristo Jesus. End up with Satan. E no final você chega em Satanás. Another humanity Então uma outra humanidade, can begin with Abel que você pode começar com Abel and go to Noah, e vai até Noé, Abraham, Abraão, Isaac, Jacó, José, toda a linhagem, Davi, and you end up with Christ Jesus. e você acaba em Cristo Jesus. Question is this: Então a pergunta é esta: church in Egypt, a igreja na Itália, which of the two humanities is you? qual das duas humanidades é você? Because one humanity Porque uma humanidade is antichristo. é anticristo. Somebody fights holiness. Quando alguém luta contra a santidade, Somebody fights righteousness. quando alguém luta contra a justiça, Somebody fights repentance. quando alguém luta contra o arrependimento, And that person is antichrist. então essa pessoa é anticristo. Hallelujah. Aleluia! Hallelujah. Aleluia! Humanidade. Há duas humanidades. Two humanities. Duas humanidades. Oh, sim! Which one of the two is the church in Italy? Qual das duas é a igreja na Itália? When you fight holiness, Quando você combate a santidade, when you accept sin in your church, quando você aceita o pecado em sua igreja, you are part of the antichristo, this other humanidad. você é parte do anticristo, esta outra humanidade, que finalmente chegará ao diabo. Mas quando você combate contra o pecado, You choose repentance. e você escolhe o arrependimento, Receive this servant of repentance e você recebe este servo do arrependimento, who rebukes the church. que repreende a igreja, You receive him. quando você o recebe, e recebe a mensagem que ele traz, e muda os teus caminhos, Began to be long. e as saias começam a ser longas, Dressing holy. se vestindo com santidade. Become now the second humanity. They are the
Então você agora se torna segundo a humanidade, que é parte da linhagem, da descendência de Jesus. E ele diz que quando Jesus veio, foi isto que ele trouxe para a humanidade, para prepará-la para entrar na glória de Deus. E quando ele a trouxe, então em 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 50 a 56, Those are the pillars of salvation I talked about yesterday. I said I would teach you today. aqueles são os pilares da salvação, da qual eu falei ontem, quando eu disse que eu ensinaria isto para vocês hoje. Ei! I told you I'm going to pour my heart Eu disse que eu iria derramar o meu coração this church. Per amare para amar esta igreja. Ah, Tell you. eu digo para vocês, fuoco. fogo, Fuego, fuego. fogo, 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 muito fogo. 1 Corinthians 15. 1 Coríntios 15, As we finish. para acabar, Verses 50 to 56. versículos 50 a 51. He says, Ele diz: I declare to you, brothers, isto vos declaro, irmãos, that flesh and blood que carne e sangue cannot inherit this glorious kingdom of glory. não podem herdar este glorioso reino de glória. Reino glorioso de la gloria. O reino glorioso da glória. Hey! Ay, ay, ay. Ai, ai, ai! Yeah. Sim, He said, ele disse: tell them not to come, diga para eles não se aproximarem, not to touch the soil, para não tocar o to solo, look up. não virem para olhar, They're not ready. porque eles não estão prontos. That prepares them is coming. Aquele que os prepara está vindo. Prepare them. Ele os preparará, Habit the glory. então eles agora habitarão na glória. Comes to prepare them. E quando ele vier para prepará-los, Comes to them. primeiro ele explica para eles They are not allowed to enter por que não lhes era permitido entrar na glória, the soil. por que não lhes era permitido tocar no solo. Ele diz: Tell you the truth, brothers. eu lhes digo a verdade, irmãos, Flesh, carne y sangre. que carne e sangue, Tell you the carne y sangre. o evangelho da carne e sangue, o evangelho da carne e sangue, Iglesia de carne y sangre. a igreja de carne e sangue, Cristianos de carne y sangre. os cristãos de carne e sangue, Christians of flesh and blood. os cristãos de carne e sangue, Of flesh and blood. a igreja de carne e sangue, Of flesh and blood. a geração de carne e sangue, Of flesh and blood. os pastores de carne e sangue, The kingdom of that cloud. não podem entrar no reino daquela nuvem. Hey! Hey! That is the first thing he says before he prepares the church. Esta é a primeira coisa que ele diz antes de preparar a igreja. Se eu fosse vocês, Asking myself, eu estaria me perguntando a mim mesmo: what is the flesh and blood doing in the church in Italy? então, o que é que a carne e o sangue estão fazendo dentro da igreja na Itália? If I were you, Se eu fosse vocês, ask myself, eu perguntaria a mim mesmo: flesh and blood doing in my salvation? então, o que é que a carne e o sangue estão fazendo na minha salvação? What is it doing in my worship? O que é que isso está fazendo na minha adoração? Mini faldas, As mini saias, as calças justas nudity. e a nudez Italy. na Itália. What is that flesh and blood doing in the house of the Lord? O que é que esta carne e sangue está fazendo dentro da casa do Senhor? Your children how to fear God. Vocês nem sequer ensinaram aos teus filhos como temer a Deus. Taught your wives how to fear God.
Vocês nem ensinaram as suas esposas como temer a Deus. The pastor's wife As esposas dos pastores. dresses in the church. Quando si vede Quando você olha a maneira como ela se veste na igreja, Wonder, você fica pensando, really born again? ela é realmente nascida de novo? Has to send me. il Signore O Senhor tem que me mandar aqui para falar a verdade, Repent. para que vocês possam se arrepender, Of God is at hand. porque o reino de Deus está próximo. Does he prepare the church? Então, como é que ele prepara a igreja? Ele diz, Goes on to say, ele continua dizendo, nor does the perishable inherit the imperishable. né que nem o que é perecível pode herdar o imperecível. 51. 51. Ouça, Tell you a mystery. eu lhes digo um mistério. All sleep, Nem todos dormiremos, be changed. mas todos seremos transformados. No momento, Twinkling of an eye, num abrir e fechar de olhos, trumpet ao som da última trombeta. will sound, Porque a trombeta soará, it will be raised imperishable. os mortos ressuscitarão incorruptíveis, We will be changed. e nós seremos transformados. Perishable, Pois aquilo que é perecível clothe itself with the imperishable. tem que ser revestido de imperecibilidade. Mortality. E aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Versículo 54. Porém, quando o que é corruptível With the imperishable, se revestir de incorruptibilidade, the mortal with immortality, e o mortal de imortalidade, then the saying that is written comes true. então se cumprirá a palavra que está escrita. A morte Followed up in Victoria. foi tragada pela vitória. Now the church goes like this and enters. Agora a igreja vai subindo assim, assim e entra. Ele está dizendo Jesus came to prepare humanity. que quando Jesus veio para preparar a humanidade, preparar a igreja, By preaching, repent. ele começou pregando: arrependam-se e abandonem o pecado, Kingdom of heaven is at hand. porque o reino do céu se aproxima. E ele disse que quando ele fez isso, Rid of the flesh. então ele se livrou da carne e do sangue. He established the pillars of salvation. Então ele estabeleceu os pilares da salvação Repentance, ao pregar arrependimento. preaching repentance, Pregando arrependimento, able to convert. ele foi capaz de converter. Has power. Este evangelho tem poder. Arrepentimiento. O evangelho de arrependimento tem poder. See, when it hits you, Quando ele te atinge, ele vai mudar the perishable in you e converter o perecível em você into imperishability. em imperecibilidade, Using strong pillars, strong metal and pillars. usando fortes metais e pilares, Eternal material. usando materiais eternos, Strong imperishable pillar. A pillar of imperishability. para construir um pilar forte e imperecível, um pilar de imperecibilidade. Então ele diz, ele continuou pregando para vocês. Gospel of repentance. E quando o evangelho do arrependimento Something in you meet, contract, encontra algo em você, mortal. qualquer coisa que é mortal, Imatarlos. ele começa a matar, And now use eternal material. e agora ele usa material eterno Build a tall, strong, eternal pillar. para construir um alto e forte pilar eterno Immortality. de imortalidade. That's the gospel. Então você pergunta ao evangelho, Jesus. evangelho de Jesus, Have you
Quanto você já atingiu? He says, Então ele diz: work in progress. eu estou trabalhando progressivamente. Eu ainda estou trabalhando nesta pessoa. Corruption. Quando ele encontra a corrupção, Matarlos. ele tem que matá-la. They take eternal material. E ele pega material eterno A strong eternal pillar. e constrói um pilar forte e eterno. eterna. And that pillar is called incorruptibility. E este pilar se chama incorruptibilidade. Pillars have been established in your life. E quando estes pilares tiverem sido estabelecidos em sua vida, Of Jesus. então o Evangelho de Jesus, Of repentance. o Evangelho de arrependimento, Achieved is maximum objectivo in you. agora atingiu o seu objetivo máximo em você. Hey! So the question is, Então a questão é, ever since you received Jesus desde que você recebeu Jesus, in Europe, na igreja na Europa, in Italia, na igreja na Itália, ever since the gospel of Jesus touched you, to Carlos, desde que o Evangelho de Jesus tocou em vocês, digam-me, killed the mortal and converted to immortality. ele tem matado o mortal em você e convertido em imortalidade? Touched the corruptible and converted it in you into incorruptibility. Ele tem tocado o corruptível em você e o converteu em incorruptibilidade? Jesus. Desde que você recebeu Jesus, Of Jesus. o Evangelho de Jesus Corruption in you into incorruptibility. converteu a corrupção em você em incorruptibilidade? He's saying Ele está dizendo is launched on those three pillars. que quando a sua salvação está firmada nestes três pilares, Saying that is written comes true. então a palavra que está escrita se torna verdade. Que a morte Defeated. foi derrotada. A morte Defeated. foi derrotada. Then he says, E poi dice, Então ele diz: o pecado defeated. è stato sconfitto. foi derrotado em você. Hey! Ah! Hey, Hey! did you understand? Avete compreso? Vocês entenderam? The gospel of repentance O evangelho de arrependimento. is laid into the water. Quando ha Quando Jesus apenas colocou a sua perna na água, quando ele saiu, Repent. cominciato a dire ele começou a dizer: arrependam-se, perché il porque o reino do céu está próximo. Why is it some pastors in Italy perché Por que é que alguns pastores na Itália are saying that they cannot come here? dicono che non estavam dizendo que não podem participar deste encontro? Yeah, yeah, yeah. Oh, you cannot come here. Vocês não podem vir aqui? Cannot come here. Vocês não podem vir aqui? And Ah, God has spoken with me. e Deus falou comigo. Ah, You cannot come here. você não pode vir aqui? Beautiful gospel. Lindo evangelho. The gospel of repentance. O evangelho de arrependimento. The kingdom of God is near. Porque o reino de Deus está próximo. Of rejecting sin. De rejeitar o pecado. Of purity. De pureza. Of holiness. De santidade. De justiça. Don't want. Vocês não querem? Ah! Ah! Hallelujah. Aleluia! Glória a Deus! Oh, sim! Não, 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 não! Não! This one, Este evangelho, you need to consult anybody on this. você não precisa consultar ninguém a respeito dele. Isso é algo pessoal. Now about you and your eternity. Isso agora é entre você e a sua eternidade. You need to ask anybody for permission to enter eternity. Você não tem que pedir permissão para ninguém para entrar na eternidade. He will close you out.
Ele vai te fechar para fora do céu. Just go and have a meal. Eles vão dizer, agora nós vamos comer, vamos almoçar. And yet, Enquanto the Lord is busy engaging the church in Italy now. que o Senhor está ocupado falando com a igreja na Itália agora. And He wants you to do other things. E vocês querem fazer outras coisas? He's saying, Ele está dizendo, Jesus did this. quando Jesus fez isso, This agora este gospel of Jesus. é o evangelho de Jesus. The gospel you need to preach in Malmo. Este é o evangelho que vocês precisam pregar em Malmo. This one now is the gospel Jesus brought. Este é o evangelho que Jesus trouxe. É por isso Preach repentance. que eu prego arrependimento. To preach repentance. Ele me enviou para pregar arrependimento, The church may return. para que a igreja possa retornar Enter eternity. e entrar na eternidade. It's too beautiful. But He's saying, É lindo demais, mas ele está dizendo go through all this. que quando você passa por tudo isto, Rejection. rejeição, Your friends don't like to talk to you because you came here. os seus amigos não gostam de falar com você porque você veio aqui. Solitude is going to kill you. A solidão vai te matar. When you go through that, Quando você passa por tudo isto, He's saying, ele está dizendo, reward. há uma recompensa. There is a reward for this. Há uma recompensa para isto. I come, Mas eis que eu venho my reward e a minha recompensa está em minha mão. I give to you. E eu dou para vocês. He that says Aquele que diz in Leviticus, em Levítico, he says, never hold back the wages of the poor people. ele diz, nunca retenha o salário do pobre. Pay them promptly for what they have done. Paga-os imediatamente pelo que eles fizeram. He that says that Aquele que diz isto, ele diz is coming to pay you promptly for what you have done. que ele está vindo para pagar a vocês imediatamente pelo que vocês têm feito. Aleluia! Cristo vem! Jesus está vindo! God is near. O reino de Deus está próximo! Nós vamos entrar! Aleluia! To pay you. Ele vai recompensar vocês. 22:14, if I remember, is it 12 or 14? Apocalipse 22, 12. I think Revelation chapter 7 verse 9 also. E eu acho que também Apocalipse capítulo 7, do 15 ao 17. He will reward you. Todas estas escrituras falam sobre ele vai te recompensar. For maintaining righteousness. Ele vai te recompensar por manter a justiça. It's in the book of Daniel. Então ele diz no livro de Daniel, capítulo 12, Verse 3. versículos 3. Those who teach righteousness. E aqueles que ensinam a justiça, Meaning, they are wise unto salvation. significando que eles são sábios a respeito da salvação, significando Well instructed unto righteousness. que eles são bem instruídos de como guardar a justiça. When they now move in their lives in righteousness, E agora, quando eles conduzem suas vidas na justiça, they beam out righteousness. They teach. eles projetam justiça, emitem justiça, eles ensinam a justiça. Ele diz Of the Father. que quando eles vão para a casa do Pai, há luz. But those who teach righteousness, Mas aqueles que ensinam a justiça like estrellas, the stars, serão como as estrelas. meaning Significando, with the luminaries, eles serão os luminares, luminaries of heaven. os luminares do céu. When you walk with God the Father, Quando você anda com Deus Pai dentro do céu, He will show you that you see this is one of our luminaries. Ele vai te mostrar e dizer, você está vendo? Este é um dos nossos luminares. It is in Italy now. Assim como quando você for a uma das melhores universidades na Itália agora, Of the university, e o presidente da universidade, he walks
with you, showing you the university. Ele anda com você te mostrando a universidade. Università. This is one of our luminaries. E ele diz, este é um dos nossos luminares. This one from here, Este aqui, depois que saiu daqui, ele se tornou o primeiro-ministro da Itália. In Italia. this one here became a chief justice. Este outro aqui se tornou um grande juiz. This one here became the governor of Central Bank. E este outro aqui se tornou o governador do Banco Central. The luminaries Os luminares, who teach righteousness. aqueles que ensinam justiça, They will be stars. serão estrelas. The luminaries of heaven. Os luminares do céu. That's why if you go out at night, É por isso que se você sair à noite, you see the stars giving their light. você vê as estrelas dando a sua luz. They tap the light from the sun, the soul, the righteousness, Elas refletem a luz do sol, o sol da justiça. to the dark E world. poi lo E elas transmitem para o mundo em trevas. Glory be to God. Glória seja a Deus! Full gospel of the kingdom of God. Que lindo evangelho do reino de Deus! Gospel is being given free of charge. E este evangelho está sendo dado de graça, No registration desk. sem pagar taxa de inscrição. He's saying Ele está dizendo the treasures of heaven que os tesouros do céu are those that will walk in righteousness. são aqueles que andam em justiça. Em outras palavras, Justification justificação into sonship. e adoção para serem filhos. per diventare figli. And they teach the rest righteousness. E eles ensinam aos outros a justiça. A pergunta é esta: You became a Christian in Italy. desde que você se tornou um cristão na Itália, Have you walked in righteousness? você tem andado em justiça? Have you taught righteousness? Você ensinou a justiça? Time Algumas vezes, women are tired of immoralidade of Italy. quando as mulheres estão cansadas da imoralidade da Itália To church, e elas vêm à igreja, very vulnerable. muito vulneráveis, carentes, They sit before the pastor. elas se sentam diante do pastor Very vulnerable. e, por estarem muito carentes e vulneráveis, Advantage os pastores tiram vantagem and sleep with them. vantagem da condição delas e dormem com elas. Away from immorality. Elas estão fugindo da imoralidade. When they come to church, E quando elas entram na igreja, they find the highest immorality inside the church. elas encontram um nível mais alto de imoralidade dentro da igreja. So the question is this. Então a pergunta é esta: Since you became a pastor, desde que você se tornou um pastor, you really led the people to righteousness. você realmente conduziu as pessoas para a justiça? Understand? Vocês entendem? That's why I came É por isso que eu vim, to speak to you straight. para falar com vocês diretamente. Because Por quê? I don't come here Eu não venho aqui to speak nice to you, good, sweet words, para falar palavras doces para vocês, so you may sow a big seed. Così para que vocês semeiem uma grande semente, uma grande soma em dinheiro. That's why É por isso my independence la mia indipendenza, makes me speak straight. la mia a indipendenza minha independência de vocês me faz falar diretamente, claramente. Jesus Had no home, no. não tinha casa, não tinha um lar. Gesù non aveva casa, Did not have a home, non aveva, Ele não tinha um lar, but he did not change the gospel. mas ele não mudou o evangelho. Why do we fear to be in the streets? Por que nós temos medo de ficar na rua? I just talked to you how I used to sleep on the airport of South Africa on the floor. vi ho parlato Eu já falei para vocês como eu dormia no chão do aeroporto na África do Sul. And the Lord visited me there. E o Senhor me visitou lá. People were coming. E as pessoas estavam passando. I heard them. Eu as ouvia. Hey, this is the man of God. Ei, esse é o homem de Deus. Ui, 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 ui. questo è l'uomo di Dio. Este é o homem de Deus.
O que está errado? You don't change the gospel. Você não muda o evangelho. Não muda. All your pastor friends Mesmo que você perca todos os seus amigos pastores and remain alone. e fica sozinho. Don't change the gospel. Por favor, não mude o evangelho. Preparing the church. Continuem preparando a igreja. You remain alone. Mesmo que você fique sozinho. Live in your church. Até mesmo a tua igreja. A tua igreja. Live in your church. Mesmo a tua igreja. Se você prega justiça, e as famílias vão embora, eles vão embora, e você fica com 5 pessoas, não mude o evangelho. Se eles saírem e forem embora, então você glorifica o Senhor. Quando eles vão embora, então você agradece a Deus. Você diz ao Senhor: agora eu sei que o evangelho está funcionando. Agora ele está funcionando. E quando você vê agora, as famílias que te amavam, Greet you with an envelope. que costumavam te cumprimentar com um envelope, Greet you with when they come to greet you with an envelope. quando eles vinham te cumprimentar, eles vinham com o envelope na mão. 500 euros, 1,000, they greet you. 1.000 euros para te cumprimentar. See them now leave. E quando agora você os vê indo embora, See them cross the street. e quando você os vê atravessar a rua, They go to the church of your enemy. e eles vão para a igreja do teu inimigo, ó sim, eles agora vão, eles vão para o outro lado, do outro lado da rua, Your enemy's church. para a igreja do teu inimigo. They begin to do big projects there. Então eles começam a fazer grandes projetos lá. Make sure you hear what they are doing there. E eles querem ter certeza de que você ouça o que eles estão fazendo lá. To praise Então, levante-se e comece a louvar o Senhor e diga para o Senhor: Senhor, agora eu sei que o evangelho está funcionando. I tell you, Eu lhes digo, now you know agora vocês sabem gospel is working. que o evangelho está funcionando. When they cross the street, they leave your church. Quando eles atravessam a rua, eles saem da tua igreja. Your enemy. E eles vão para a igreja do teu inimigo. And you hear she has bought a new car for that pastor. E você ouve que ela comprou um carro novo para aquele pastor. need a holy visitation. We need the river of God once again to flow down the streets of our cities. We need our high school agendas to be in Se a tua esposa disser: você está ficando louco, por que você está fazendo isso? Você simplesmente diz: pergunte para o Senhor. Porque I have a calling. eu tenho um chamado. I have a calling of God. Eu tenho um chamado de Deus. Please stay out of this. Por favor, fique fora disso. Allow me to sort this out with the Lord. Permita-me discutir isto com o Senhor. The more people leave your church, Quanto mais as pessoas deixarem a tua igreja, the more you should tighten the gospel. mais você deve estreitar o evangelho, mais você deve estreitar mais e mais. Hallelujah. Aleluia! The more people leave, Quanto mais as pessoas saírem, the more you rebuke. mais você repreende o pecado. Continue rebuking. Continue repreendendo o pecado. If you look at this man here, Se você olhar para este homem aqui, this man, este homem, when I met him, quando eu conheci, 27 sheep. ele tinha 27 ovelhas, 27. Depending on them.
E ele dependia delas for a little milk para um pouco de leite, for eating, para comer, rent para pagar o aluguel of the church, da igreja something small for himself. e algo pequeno para ele mesmo. So when I met him, Então, quando eu o encontrei, I asked him, my son, are you ready? eu perguntei: meu filho, você está pronto? Yes, I feel I'm ready. Sim, eu creio que estou pronto. Okay, if you feel you're ready, Então eu disse: ok, se você sente que está pronto, send you to that church. eu quero enviá-lo àquela igreja. Go there Vai até lá and rebuke the hell out of them. e repreenda o inferno para fora deles. And then E então, he was gathering, he was trying to gather. ele estava tentando juntar as pessoas. He's gathering people, there are only 27. Ele juntava as pessoas porque eram apenas 27. And he is very wise. E ele é muito sábio. He's a professor of the university. Ele é um professor de universidade. Very wise. Então ele é muito sábio. He knows Ele sabe, if he goes to rebuke 27, se ele for repreender 27 ovelhas, especially how he has struggled to gather 27. especialmente quando ele sabe o quanto ele lutou para juntar essas 27, He will remain with 5. ele sabe que ele vai ficar com 5. So Então, he ran away ele fugiu. from me. Ele fugiu de mim. I look for him. Eu procurei por ele. I look the whole Kenya. Eu procurei no Quênia inteiro. I don't find him. E eu não o encontrei. I look again. I look everywhere. Eu procurei de novo. Procurei em toda parte. E não o vi. Where's this man gone to? Mas para onde foi esse homem? He went to Berlin, Germany. Ele foi para Berlim, na Alemanha. He thought Ele pensava something is wrong with my head. que eu tinha algum problema na minha cabeça. After some years, Depois de alguns anos, he came back. ele voltou. Man of God, Homem de Deus, I feel I'm now ready. eu sinto que agora estou pronto. Are you ready? So you're still ready? Ok, você ainda está pronto? Okay, I want to send you again. Ok, eu quero te enviar de novo. Go and rebuke the hell out of that church. Vai e repreenda o inferno para fora daquela igreja. When he began to rebuke, E quando ele começou a repreender, he was shocked. ele ficou chocado. The sheep belong to the Lord. As ovelhas pertencem ao Senhor. Por quê? Right now, Agora mesmo. how many sheep do you have? Can you use that microphone? How many sheep do you have inside your church? Quantas ovelhas você tem dentro da sua igreja? 30 mil. Por volta de 30 mil. For rebuking, Isso porque ele repreendeu. for rebuking them. Porque ele as repreendeu. Rebuke sin. Repreenda o pecado. Number increase Então o número vai aumentar to 20, para 20,3 zeros. 20 mil. founded the church. Recentemente eles expandiram a igreja. How many bishops do you have under you? Bishops or bishops? Quantos bispos você tem sob a tua autoridade? Bispos? 76 bispos. How many pastors and overseers do you have under you? Quantos pastores e supervisores você tem sob a tua autoridade? About 17,000 pastors. Por volta de 17 mil pastores. 17.000 pastori. We don't know the exact number, but how many sheep approximately in Kenya do you have? Nós não sabemos o número exato, mas aproximadamente quantas ovelhas você tem no Quênia? Kenya is about 20 million. Aproximadamente 20 milhões de ovelhas. Correct. I say to you, Eu digo para vocês. I say to you, Eu digo para vocês. go and rebuke the hell out of them. Vá e repreenda o inferno para fora delas. A sgridare l'inferno fuori da loro. Clean up the hell Tira fora o inferno and give them righteousness. e dê a elas a justiça. The Lord of the harvest O Senhor da colheita will bring them in. vai trazê-las para dentro. Now you know. Agora vocês já sabem. The Lord bless you. Que o Senhor os abençoe. I don't know whether I'll come back.
Eu não sei se voltarei. Tornerò di nuovo. I don't know whether I'll come back tonight. Eu não sei se voltarei nesta noite. But I hope I come back. Mas eu espero que eu volte. The message is over. A mensagem acabou. Terminato. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. I tell you, Eu lhes digo, the Messiah is coming. o Messias está vindo. I wanted to pour my heart Eu queria derramar o meu coração into this church. nesta igreja. Questa chiesa. I have poured my heart. Eu derramei o meu coração. Let the church prepare. Que a igreja se prepare. God the Father, Deus, o Pai, He has already spoken with me Ele já falou comigo about the coming of the Messiah. sobre a vinda do Messias. I love Jesus. Eu amo Jesus. He is coming for the church. Ele está vindo para a igreja. The church I see Him taking E a igreja que eu vejo levar is a very, very holy church. é uma igreja muito, muito santa, Righteous. muito justa. When I saw the numbers, Quando eu vi os números, for me, the Lord gives me full details, vocês sabem que para mim o Senhor me dá todos os detalhes, including numbers. incluindo números. Never told any human being, I've never said. Eu nunca disse para nenhum ser humano, eu nunca disse para ninguém, mas inclusive números. When I saw the numbers, Mas quando eu vi os números, when I woke up, quando eu acordei, I fell down and cried. eu caí e chorei. I cried to the Lord. Eu chorei, chorei diante do Senhor. E eu disse, Senhor, Please por favor, take more people. leve mais pessoas. Persone. Take more people. Leve mais pessoas, mais pessoas. Eu pedi a Ele, por favor, Help more people ajude mais pessoas, that more people may enter. para que mais pessoas possam entrar. I know the Lord listens to me. E eu sei que o Senhor me ouve. That's why we are here. É por isso que nós estamos aqui, Take more people. para que Ele possa levar mais pessoas, mais nações. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah.
Santo, Santo Señor. Mighty, mighty, Potente, potente. mighty, mighty Potente, Lord. potente. Hallelujah. Mighty Father, Poderoso Pai, I thank you for this morning. Pai, eu te agradeço por esta manhã, You have spoken to this church. porque tu falaste com esta igreja Love this church. e amaste esta igreja. Ask you, my Father, E eu te peço, meu Pai, to bless this church. para abençoar esta igreja Righteousness. com a justiça. I ask you, my Lord, Eu te peço, meu Senhor, visit this church. para visitar esta igreja Holiness, com santidade revival. e avivamento Heal these people. e cure este povo, They may bear your testimony. para que eles possam levar o teu testemunho. Mighty name of Jesus. No poderoso nome de Jesus. Amém.
Santo, 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 Santo Lord. Hallelujah. Volume. Mighty, mighty, you are mighty, Lord. Potente, potente, tu sei potente, Signore. Alleluia. 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 Reduce the volume a little bit. Holy, holy. Santo, santo. You are holy, Lord. Tu sei santo, Signore. Alleluia. 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 Yes, you are, Lord. Sim, Senhor, verdadeiramente Tu és santo. Muito obrigado. Que o Senhor os abençoe.